Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos à Rede LFG. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Direito Processual Civil. É um prazer para mim recebê-los aqui nesse primeiro dia de aula, né? Aquela sensação de volta às aulas, nesse nosso primeiro bloco, primeiro módulo do nosso curso de Direito Processual Civil, que eu tenho o prazer de ministrar com vocês aqui na Rede LFG. Você está no Carreiras Jurídicas, que é o nosso curso mais avançado, o nosso curso que se propõe a preparar você para os concursos mais difíceis, mais concorridos do país. E você, espero eu, vai ver isso pelo nível de profundidade das aulas à medida que nós avançarmos aqui. Eu quero começar fazendo uma breve apresentação minha, para você que não me conhece, depois do nosso curso, lhe dar algumas indicações de estudo, de bibliografia e depois a gente toca o barco para frente. Então, temos uma primeira introdução aqui de cunho mais metodológico e depois vamos direto para o nosso programa. O programa de Direito Processual Civil que nós vamos ter aqui na Rede LFG, como você vai ver, inclui toda a matéria de processo civil. Um programa grande, vasto, ele inclui um conteúdo bastante longo, interessante e aprofundado. Você vai ver que não há o que a gente não vá falar aqui durante o curso com você. Segundo ponto, esse é um curso que vai exigir algum tipo de aprofundamento no estudo, mas a gente vai conduzir você dentro da mais gradual proposta de avanço. Não se preocupe, você não vai ficar perdido, não estou entendendo nada, isso não vai acontecer. Fique tranquilo, o curso é pensado para levar você desde a superfície até o fundo. Nós vamos mergulhar junto com você, não vamos deixar você sozinho aí não, fique tranquilo. Meu nome é Edilson Vitorelli. Eu sou professor de processo civil da Rede LFG já há alguns anos. Sou professor de processo civil também em cursos de graduação, de mestrado. A minha carreira sempre foi dedicada ao processo civil. Eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado em processo civil, sempre estudando e escrevendo sobre processo civil. E nos últimos anos, ao longo desses meus aperfeiçoamentos na matéria, eu tive a oportunidade de ser professor visitante e pesquisador visitante em universidades dos Estados Unidos, da Europa, e isso, acredito, incrementou bastante a minha formação docente. E no ano passado, em 2019, eu tive a alegria de receber da International Association of Procedural Law o prêmio Mauro Capelletti. Mauro Capelletti foi um dos maiores estudiosos de processo civil da história do mundo, né? Nós vamos falar sobre ele ainda aqui no nosso curso. Ele faleceu e a International Association of Procedural Law criou o prêmio Mauro Capelletti, que é atribuído a cada 4 anos ao melhor livro de processo do mundo. E o meu livro foi o escolhido na edição do ano passado, na edição 2019. Foi com muita alegria que eu recebi essa notícia, foi um presente para mim, depois de tantos anos de pesquisa e de empenho nessa atividade acadêmica. É a primeira vez que esse prêmio é dado a um autor brasileiro, é a primeira vez que ele é dado a um livro publicado no Brasil. Então, acho que foi uma distinção, sobretudo, para as pesquisas em processo no Brasil. O livro chama O Devido Processo Legal Coletivo e nós ainda vamos falar mais sobre ele na outra matéria na qual nós vamos nos encontrar aqui, que é a matéria de direitos difusos e coletivos, a matéria de processo coletivo que nós temos aqui na Rede LFG também. Lá a gente vai falar com bastante detalhe do livro e do modo como eu concebi algumas categorias novas para essa matéria de processo coletivo. Aqui nós vamos ficar com o processo civil e vamos ter vários blocos de aula juntos aqui, antes de você conhecer o meu querido colega, professor Renato Montans, que você também vai ter contato aqui na Rede LFG. Primeiro, vamos agora então, feitas as apresentações, falta um detalhe. Toda essa história acadêmica que eu acabei de contar é só a minha segunda profissão. Eu só faço isso porque eu não gosto muito de televisão e tudo, então não tenho nada para fazer, vou dar aula e estudar.
Mas, na verdade, a minha primeira profissão é ser procurador da República. Eu sou membro do Ministério Público Federal há 11 anos. Antes disso, fui juiz federal na Subseção Judiciária Federal de Paranaguá, lá junto ao TRF4, famoso agora TRF4. E antes disso, fui procurador do Estado de Minas Gerais, fui advogado do Estado de Minas Gerais, que é o meu próprio estado de origem, lá em Minas Gerais. Então, no fundo, eu sou um concurseiro como você. Na verdade, eu me identifico demais com isso que você está começando a fazer agora. Foi exatamente a mesma coisa que eu fiz quando estava me preparando. A única diferença é que na época a aula era telepresencial. Mas eu aqui tenho a alegria de dizer que sou prata da casa. Eu fui aluno do LFG, fui aluno inclusive de vários professores que ainda estão aqui na rede LFG, o que diz um pouco sobre a idade deles, não é? E tenho a alegria de voltar aqui agora já desde 2014 como professor da rede LFG. Mas eu sou da casa e sei exatamente aquilo pelo que você passou, o caminho que você quer trilhar e os desafios que você vai seguir. E é essa experiência, sobretudo, que eu quero trazer para a nossa aula de Direito Processual Civil aqui, muito mais do que uma aula academicista, do que uma aula que fique aqui tentando discutir coisas sobre as coisas que, para mim, podem ser muito interessantes, coisas que, se você quiser fazer um mestrado, podem ser muito interessantes, mas que simplesmente não caem em prova. Então, a nossa premissa aqui é essa. Se você quiser depois ir fazer mestrado comigo, ótimo. Eu estou à disposição, será um prazer a gente fazer estudos super complexos e inusitados sobre processo civil. Mas aqui a proposta não é essa. Aqui a proposta é fazer você acertar a questão. E para fazer você acertar a questão, eu preciso que você saiba aquilo que as questões estão cobrando e não aquilo que eu acho interessante. Esse é o foco do nosso curso de processo civil. Como? Qual é o método que nós vamos usar para fazer isso? Nosso caminho é o seguinte: todo aluno empolgado no primeiro bloco, no primeiro dia de aula, no primeiro bloco da aula, quer que o professor diga qual livro ele vai ler. É a primeira coisa, porque hoje é aquele dia que você está com aquele espírito agora de entrar aí, abrir uma outra janela e já ir entrando lá na Amazon e ir comprando o livro e tal. O que eu quero lhe dizer é, não faça isso agora. Lembra daquelas propagandas que passavam na televisão de vender as coisas? Se você fizer isso agora, você vai perder dinheiro. É isso mesmo. Se você comprar um livro de processo agora, você vai perder dinheiro. Por quê? Porque nós preparamos esse curso de uma maneira a lhe dar todo o conhecimento necessário sobre processo. Então, não há necessidade de você acompanhar esse curso com um livro simultaneamente. Não há. Se você ainda está na primeira etapa, se o seu momento agora é esse, não há necessidade, por enquanto, de você se aprofundar em um livro. O que eu quero que você faça? Eu vou lhe dar 3 tarefas. Primeira, essa aula está acompanhada de um vasto material que você vai ver lá na sua área do aluno. Esse material você deve usar junto com você deve aprofundar, você deve reler esse material, conhecer esse material em detalhes, fixar esse material, fazer atividades de fixação sobre esse material. Primeiro ponto. Primeira tarefa. Segunda tarefa, você precisa ler o CPC. Então, tudo aquilo que a gente for passando aqui, você tem que ler os artigos do CPC. Essa é a sua segunda tarefa. Então, primeira tarefa, reler o material de aula. Segunda tarefa, ler os artigos do CPC. Não existe passar em concurso hoje em dia sem conhecer a lei. Então, à medida que nós formos avançando, você vai ler mais de uma vez os artigos. Vá com o dedo no pause. Não permita que a aula avance sem que você tenha lido os artigos do CPC. Terceira tarefa, você
vai ter que responder a questões. Eu estou trazendo no material algumas questões para nós trabalharmos juntos, mas elas não são o bastante. Você precisa assinar um desses serviços aí de questões. Tem vários online. E você precisa responder muitas questões. Muitas. Quantas? Muitas. Tudo que puder, tudo que você der conta. Porque as questões se repetem muito. Os temas das questões se repetem muito. Então, toda vez que a gente der um passo para frente, você vai fazer essas três coisas. Reler o material, ler a lei e fazer questões. Material, lei, questões. Material, lei, questões. Se você fizer isso e assistir todas as nossas aulas aqui, eu duvido que haja alguma questão que você não seja capaz de responder. Duvido. E se houver, acompanhe isso comigo, se houver, não vale a pena acertar, vale a pena errar. Porque não vale a pena você investir 5, 6, 7, 8 horas do seu tempo de estudo lendo um livro para acertar uma questão. Não vale a pena. É melhor você chutar aquela questão e errar, se for o caso, do que você perder todo esse tempo. Você pode dedicar esse tempo a estudar coisas que vão lhe trazer mais do que uma questão. Então, a gente precisa ter uma ideia de custo-benefício no estudo. E muita gente não faz essa análise. Então, o que eu quero de você é isso. Assista às aulas, claro, primeira coisa. Leia a lei, leia o material e faça questões. 4 pontos, falta 1. O último ponto são esses 5 dedinhos da nossa estratégia vitoriosa 2020. Tudo vai ser diferente. O 5º ponto é: você precisa assistir essas aulas anotando. Ah, professor, mas o seu material tem tudo. Não importa. Não importa. Mesmo que depois que você acabar, você faça aviãozinho, você queime, você delete, você faça o que você quiser. Mas é impossível que você mantenha a sua capacidade de concentração por um tempo razoável sem anotação. Tanto faz se é anotar no computador ou se é anotar à mão, mas é impossível. Pessoal, estou dizendo aqui, ouça o conselho desse amigo que só lhe quer bem. É impossível que você preste atenção em tanto tempo de aula sem um método de fixação. Senão você vai dar conta de assistir um bloco e vai estar disperso, no segundo você não prestou atenção em mais nada. Então, você tem que anotar ao longo da aula. E é para isso que serve o seu 6º dedo, que é o que vai ficar apertando pause. Toda vez que você achar que eu falei alguma coisa que você não anotou, você para, você volta, você anota. Então, eu não tenho a expectativa de que você vai assistir um bloco de aula no mesmo número de minutos que esse bloco de aula dura. A não ser que você já esteja muito bem em processo, esteja apenas fazendo uma revisão. Aí tudo bem. Se esse não é o seu caso, você vai ter um 6º dedo para apertar o pause toda hora e anotar. Então, esses são os 5 passos da nossa estratégia vitoriosa. Vamos recapitular. 1. Assistir a aula. 2. Rever o material. 3. Ler a lei. 4. Fazer questões. 5. Anotar. Anotar. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você acaba 2020 acertando muito mais questões do que você chegou aqui nesse início de ano. São só essas 5 coisas para você fazer, tá bom? Vamos juntos então? Estamos combinados? Beleza. Esse é o nosso primeiro bloco de aula aqui na rede LFG. Nós vamos tratar nesse nosso primeiro tempo, você já está até vendo ele aqui atrás, ó, esse bonequinho aqui supostamente sou eu, não é? O pessoal lá no Instagram achou que não ficou parecido comigo, mas enfim, eu achei que ficou, então problema.
esse é o nosso primeiro bloco. Nós vamos falar sobre solução de conflitos, mediação e arbitragem. E eu queria que, enquanto você assiste a essa aula, você leve em consideração as seguintes questões. Pense nisso. Para que serve o processo civil? Qual é a função do processo civil? Por que existem conflitos? Como os conflitos podem ser resolvidos? É necessário que o Poder Judiciário atue na resolução de todos os conflitos? Já parou para pensar nesses questionamentos? Para que a gente precisa de um processo? Por que existe tanto conflito? E, consequentemente, por que existe tanto processo? Como é que esses conflitos podem ser resolvidos? Será que o Judiciário precisa atuar em todos esses casos? Vamos começar a pensar nessas perguntas a partir da ideia de solução de conflitos. Na verdade, a maioria dos conflitos que existem na vida não são resolvidos pelo Estado, são resolvidos pelos próprios cidadãos. Em regra, nós resolvemos conflitos sem pensar que estamos fazendo isso. Resolver conflito é uma coisa que a gente aprende desde a nossa tenra infância. A partir do momento que você queria um brinquedo e seu irmão queria o mesmo brinquedo, vocês começaram a desenvolver métodos violentos ou não violentos de solução de conflitos. Qualquer pessoa faz isso, qualquer grupo faz isso e a humanidade faz isso como um todo, né? Nós temos mecanismos de solução de conflitos violentos e não violentos. Por exemplo, agora há poucos dias, quando eu estava aqui gravando essa aula para vocês, o Trump, né, tinha achado que o melhor método para solucionar o seu conflito com o Irã era jogar um míssil na cabeça do cara que gerou o conflito. Isso resolve o conflito? Claro que sim, não é? Esse cara agora está lá no outro mundo, ele não gera mais nenhum conflito. Resolve sim, a violência resolve conflitos. Pode ser que ela gere outros, mas aquele conflito ali deixou de existir. Então, nós temos métodos violentos e não violentos de solução de conflitos. E é evidente que a gente só sobreviveu enquanto humanidade porque a gente consegue resolver a maior parte dos nossos conflitos de maneira não violenta, de maneira consensual. Então, nós temos métodos violentos e não violentos. Além disso, nós também temos métodos de solução de conflitos que a gente chama de autocomposição, ou seja, eu mesmo eu e a outra pessoa, né, nós envolvidos no conflito, resolvemos o conflito, e que é a regra, e os chamados métodos de heterocomposição. Esses é que são a exceção, porém, os que nos interessam aqui. Os métodos de heterocomposição são aqueles em que alguém se envolve na resolução do conflito. E esse alguém, por vezes, é o Estado. Mas veja, o Estado, né, esse ente, o Leviatã que nos governa a todos, o Estado não quer resolver os nossos conflitos. Não é isso que ele quer. O Estado tem mais o que fazer. Por isso é que ele quer que, na medida do possível, da forma que for possível, nós solucionemos nossos próprios conflitos por autocomposição. Então, mesmo que o Estado esteja disponível para resolver nossos conflitos, ele estimula a solução dos conflitos por autocomposição. E como que ele faz isso? Como é que ele estimula isso? Ele estimula isso por oferecendo-nos dois institutos que nós vamos trabalhar aqui nessa aula, que são a mediação e a conciliação. E em 2015 nós tivemos a edição da Lei de Mediação, a Lei 13.140 de 2015. E vamos falar alguma coisa dos principais dispositivos da Lei 13.140. Primeira coisa, qual é a diferença entre conciliação e mediação? A conciliação é utilizada quando as partes não têm relacionamento
anterior. Já a mediação é utilizada quando as partes têm relacionamento anterior. Ah, professor, onde é que está isso? Artigo 165 do CPC. Artigo 165 do CPC. Conciliação, partes sem relacionamento anterior, mediação, partes com relacionamento anterior. Tá, mas aí você pergunta, mas o que muda, professor? O que muda de eu ter uma conciliação, uma mediação? O que muda é o método. A conciliação, a metodologia da conciliação é uma metodologia mais rápida, mais objetiva. Como aquelas pessoas não têm nenhum relacionamento que não seja o conflito, o que se quer é resolver o conflito. Então, o conciliador pode sugerir soluções para o conflito. O mediador não. O mediador não pode sugerir soluções para o conflito. Por quê? Porque a mediação trabalha com uma meta mais ousada. A meta da mediação é restaurar o relacionamento entre aquelas pessoas para que elas mesmas descubram a solução para o conflito. Então, a gente não quer, na mediação, antecipar, abreviar o caminho. A gente não quer. O que a gente quer é restaurar o relacionamento entre aquelas pessoas para que elas resolvam entre si os problemas, tá bom? Esses dois métodos, conciliação e mediação, são métodos de autocomposição. Aí você diz, ué, professor, ou como a gente diz em Minas Gerais, uai, professor, mas não tem um terceiro participando disso? Tem. Ah, mas o terceiro não está resolvendo o conflito, né? O terceiro é apenas um auxiliar na autocomposição. Então, ela é uma autocomposição estimulada ou auxiliada. Mas ela não deixa de ser autocomposição. Quem vai resolver o conflito é a própria pessoa, ou são as próprias pessoas que estão envolvidas no conflito. São elas mesmas. O que a gente tem é apenas um auxílio de um profissional especializado nesse assunto que estuda uma metodologia própria para que esse profissional, ele sim, ajude aquelas pessoas a chegarem a uma solução. Mas ele não resolve o conflito para as pessoas. Não é isso que acontece, tá? Outra coisa, então isso aqui é uma coisa diferente, que nós também temos, que o Estado também nos oferece, é a arbitragem. Só que a arbitragem é um método de heterocomposição. O que é heterocomposição? Um terceiro privado dá a solução para o conflito. Então vejam, na arbitragem você tem um terceiro, só que esse terceiro é um particular, é um terceiro privado, e ele terceiro dá a solução para o conflito. Então, isso aqui é heterocomposição. Esse terceiro não vai ajudar as pessoas a resolver o conflito. Ele resolve o conflito. A gente ainda fala de arbitragem mais para frente, tá? Então, não se preocupe com ela agora, a gente volta para ela. Mas a arbitragem é muito parecida com o processo. Então, o que é um processo civil? Qual é a função de um processo civil? O processo, assim como a arbitragem, é um instrumento para a resolução de conflitos. Só que o processo é um instrumento para que o Estado
desempenhe a função, uma das suas funções, que é a jurisdição civil. Jurisdição, por sua vez, é uma manifestação da soberania estatal destinada a resolver de forma definitiva os conflitos. Quer dizer, jurisdição é uma forma de heterocomposição pública. A jurisdição é uma heterocomposição, só que ela é uma heterocomposição pública. Quem vai atuar na jurisdição é um agente público chamado juiz. Então, um agente público que é o juiz. Então, é isso. Nós temos autocomposição, heterocomposição. Autocomposição, resolução pelas partes. Heterocomposição, resolução pelo próprio cidadão. Então, autocomposição, o cidadão resolve. Heterocomposição, o Estado ou um terceiro particular resolve. Olha o resuminho aí na tela para vocês. Ó. Autocomposição, às vezes violenta, caso da autotutela, por exemplo, é a situação em que a gente permite que a própria pessoa resolva o conflito à força, é o exemplo da legítima defesa, é o exemplo da defesa da posse. Autocomposição, transação, renúncia ou reconhecimento do direito material, ou autocomposição auxiliada pelas técnicas de conciliação e de mediação. Arbitragem, todas as formas, Lei 9.307. Todas essas formas de solução de conflitos são facultativas para a parte que se diz lesada. Então, a parte que sofreu a lesão pode ou não utilizar uma dessas formas. E todas elas também são facultativas para o causador da lesão, salvo a jurisdição. Entenda bem isso. Se você se acha vítima de uma lesão, às vezes a lei permite que você busque a tutela jurisdicional. Que você busque sua própria tutela, autotutela, sem jurisdicional. Que você busque sua autotutela. Legítima defesa, artigo 1210, parágrafo único do Código Civil, defesa da posse. Às vezes, é raro, mas às vezes a justiça permite que você defenda a você mesmo. Não tem nenhum problema. Quando isso é possível. Primeira hipótese. Segunda hipótese, você pode fazer um acordo com outra pessoa. A nossa doutrina vai falar em 3 tipos de acordo. Eu posso renunciar à minha pretensão e dizer, deixa para lá. Eu posso reconhecer que a outra pessoa está certa. Então, tudo bem. Ou a outra pessoa pode reconhecer que eu estou certo. Ou nós podemos fazer concessões recíprocas. Tudo isso é acordo. Tudo isso é acordo. Não interessa se eu cedi tudo, se o outro cedeu tudo, ou se cada um cedeu um pouquinho. Tudo isso é acordo. Se a gente não conseguir fazer esse acordo sozinhos, a gente também pode, se quisermos, procurar um mediador ou um conciliador, judicial ou extrajudicial. Esse serviço é oferecido tanto fora da justiça quanto na justiça. E fazermos o acordo com a ajuda dessa pessoa. Também podemos procurar arbitragem, se quisermos. Podemos procurar um terceiro particular especializado para que ele resolva o nosso conflito. Tudo isso até aqui é facultativo. Agora vejam, se eu optar como vítima, optar por procurar a jurisdição, uma vez que eu procurei a jurisdição, o réu, agora réu, não pode dizer, eu não quero a jurisdição. Ele até pode não participar, mas ele vai sofrer as consequências da decisão da mesma maneira. É por isso que a gente diz, e a gente vai ver, esse assunto volta lá para frente, isso aqui é só uma aula introdutória, é por isso que a gente diz que a jurisdição é inafastável. A jurisdição é inafastável. Por quê? Porque a jurisdição não pode ser, você não pode optar por não sofrer as consequências
da atuação da jurisdição. O autor pode até optar por não entrar na justiça. Se ele achar que deve, tudo bem. Agora, para o réu, as consequências são inafastáveis. É isso que diferencia, essa é uma das características que diferencia a jurisdição dos demais métodos de solução de conflitos. Nós ainda veremos outras quando falarmos de jurisdição. Veremos outras características. Mas o que eu quero focar com vocês aqui, nesse nosso restinho de aula, é não sobre a jurisdição ainda, não sobre a arbitragem ainda, mas sim sobre a lei de mediação. Então, vamos começar falando um pouco mais sobre a mediação, porque como ela tem uma lei específica, tem acontecido dessa lei cair em provas. Então, Lei 13.140 de 2015 é sua primeira tarefa de leitura. Eu vou passar aqui com você por alguns artigos, mas você tem que ler essa lei todinha, do início ao fim. Tá bom? Vamos ver então os principais artigos? Olha lá. Primeiro, essa lei dispõe sobre mediação como método de solução de controvérsias e sobre autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Essa aqui é a primeira característica que eu quero ressaltar para você e que vai voltar lá na sua aula de direito administrativo. A lei de mediação vai tratar também sobre autocomposição no âmbito do Estado, no âmbito da administração pública. Aquela história de que o Estado não pode fazer acordo porque o interesse público é indisponível, morreu. Esse é um negócio velho. Se você ainda repete isso, você está no mínimo 20 anos atrasado na doutrina brasileira. O Estado pode e deve fazer acordos para melhor gerir o interesse público. E a Lei 13.140 tem muito a dizer sobre isso. Parágrafo único do artigo 1º, considera-se mediação, então, conceito, né? Conceito. Considera-se mediação a atividade técnica exercida por um terceiro imparcial, sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Então é isso. Mediação é uma técnica por intermédio da qual um terceiro imparcial que não decide nada, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. A mediação será orientada pelos seguintes princípios: imparcialidade do mediador, isonomia entre as partes, oralidade, informalidade, autonomia da vontade das partes, busca do consenso, confidencialidade, boa-fé. Olha que legal, né? Princípios da mediação. Na hipótese de existir previsão contratual de cláusula de mediação, as partes devem comparecer à primeira reunião de mediação, mas não são obrigadas a fazer acordo e não são obrigados a permanecer em procedimento de mediação. Então, se você se comprometeu num contrato que haveria mediação, você deve comparecer à primeira reunião de mediação, mas ninguém será obrigado a permanecer no procedimento de mediação. E aí vem a pergunta: tá bom, professor, mas e se eu não comparecer? Você vai sofrer a pena prevista no contrato. Aí depende de saber qual é a pena prevista no contrato pelo não comparecimento à primeira reunião de mediação. Mas você não vai ser conduzido coercitivamente, não vão mandar oficial de justiça na sua casa, não tem nada disso. Você vai sofrer a pena prevista no contrato. Pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis e, atenção, ou indisponíveis que admitam transação. Essa é uma grande questão nova para a doutrina brasileira.
O direito disponível, beleza, todo mundo sabe o que é, um direito patrimonial, do qual eu posso dispor, etc, etc, não tem problema. Agora, nos últimos anos, a doutrina vem desenvolvendo o conceito de direito indisponível, que, no entanto, admite transação. Por quê? Porque um direito, o fato de você não poder dispor de um direito não significa que você não possa negociar determinadas condições para a tutela desse direito, para a proteção desse direito. Então, desenvolvemos essa categoria, direitos indisponíveis que admitem transação. A mediação pode versar sobre todo o conflito ou sobre parte dele. O consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado em juízo, exigida a oitiva do Ministério Público. Quer dizer, se o direito é indisponível, mas é transigível, você pode fazer um acordo extrajudicial? Sim, mas ele vai ser homologado em juízo e tem que ouvir o Ministério Público. Tranquilo, não tem problema nenhum. O mediador será designado pelo tribunal ou escolhido pelas partes. Então você pode ter a mediação fornecida pelo judiciário ou a mediação escolhida pelas partes. Mas, de qualquer maneira, a mediação não é atividade jurisdicional, né? Ela é designada pelo tribunal apenas porque o judiciário gerencia esse serviço, mas não por outra razão. O mediador conduz o procedimento, buscando entendimento e consenso e facilitando a resolução do conflito. Aos necessitados será assegurada a gratuidade da mediação. Aplicam-se ao mediador as mesmas hipóteses de impedimento e suspeição do juiz, que a gente ainda vai estudar. Então, o mediador tem que ser imparcial, é a garantia da imparcialidade. Parágrafo único. A pessoa designada para atuar como mediador tem o dever de revelar às partes fatos ou circunstâncias que possam justificar dúvida quanto à sua imparcialidade. Isso aqui é chamado de dever de disclosure. Dever de, isso aqui é um C, disclosure. Dever de revelação, né? Costuma-se usar a palavra em inglês, dever de disclosure. O mediador tem que dizer se ele tem algum problema que possa comprometer a sua imparcialidade. O mediador não pode assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes até 1 ano depois do fim da mediação, então tem um impedimento para evitar que a mediação vire forma de captação de clientela. Não pode atuar como árbitro, nem funcionar como testemunha nos mesmos conflitos em que atuou como mediador. E tanto o mediador quanto todos aqueles que o assessoram são equiparados a servidor público para os efeitos da legislação penal, ou seja, corrupção, concussão, prevaricação, todos aqueles crimes que podem ser praticados pelo servidor público, podem ser praticados pelo mediador, ainda que ele não seja servidor público, ele fica equiparado a servidor público. Quem pode ser mediador? Qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes e seja capacitada para fazer mediação, independentemente de integrar qualquer conselho, entidade, associação, etc. Então é uma profissão livre, As partes podem ou não ser assistidas por advogados ou defensores, não é obrigatório. E se uma parte tiver advogado, todos devem ter advogado. Isso é uma coisa muito boa. Por exemplo, não acontece no juizado, mas é uma previsão muito boa. Se uma das partes veio acompanhada de advogado, todos devem estar devidamente assistidos. Qualquer informação relativa ao procedimento de mediação é
confidencial em relação a terceiros. Então, a não ser que as partes autorizem, as partes podem autorizar. Então, salvo se as partes expressamente decidirem de forma diversa, toda a discussão da mediação é confidencial, não vai poder ser utilizada para nenhuma finalidade distinta daquela que é chegar a um acordo. Essa informação não pode ser levada para outros procedimentos. E, além disso, a informação prestada a uma parte em sessão privada com o mediador também não pode ser revelada às outras partes, exceto se expressamente autorizado. E o artigo 34 vai nos falar sobre o procedimento administrativo para a solução consensual do conflito, dizendo que esse procedimento suspende a prescrição. Esse procedimento é uma espécie de mediação administrativa. É uma mediação que a gente utiliza para resolver conflitos relacionados à administração pública. Então, o artigo 32 vai nos falar na criação de câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos. Então, vai nos dar lá a competência para a atuação dessas câmaras. Se vocês procurarem, a União tem uma Câmara de Solução de Conflitos na AGU, os estados maiores também já criaram câmaras de solução de conflitos, que é essa ideia de resolver conflitos internos à administração e também, se for o caso, controvérsia entre particular e pessoa jurídica de direito público. Então elas vão ter regulamento próprio, a submissão dos conflitos a essas câmaras é facultativa e o acordo lá feito poderá constituir um título executivo extrajudicial, assunto que nós vamos falar mais para frente. Então, essa é a ideia dessas câmaras. Vale a pena você ler os dispositivos, deixei os principais aqui para vocês no material. Então, já falamos disso aí. E nós podemos ter, e esse é meu último ponto, também uma transação por adesão. Olha que interessante. Controvérsias que envolvam a administração pública poderão ser resolvidas por transação por adesão. O que é isso? Nós sabemos que nós temos hoje no Brasil uma espécie de praga chamada litigância repetitiva, não é verdade? Essa praga da litigância repetitiva é uma coisa que a gente ainda não sabe muito bem como resolver. Muita gente brigando, sobretudo com o Estado, pela mesma coisa. O que é a solução que a lei nos deu aqui? A solução que a lei nos deu é: o Estado apresenta um modelo de acordo e aquilo é por adesão. Quem quiser participar, vem e firma aquele mesmo modelo. É uma coisa bem curiosa, vale a pena você ler os artigos. Eu passei rapidinho, porque isso vai voltar na sua aula de direito administrativo. Beleza? Questão para fixação. Olha aqui na tela, questão para você fixar. Dê um pause aí no seu vídeo, leia a questão com calma e eu vou mostrar já a solução. Então, resolva a questão antes que eu passe para a solução. A questão está falando sobre as características do processo de mediação. Exatamente questão de concurso, exatamente perguntando quais são as características do processo de mediação. A resposta correta é a letra D. Da forma como é regulamentada pelo CPC, não é técnica adequada para a solução de um conflito entre pessoas que não mantinham vínculo anterior. Se as pessoas não mantinham vínculo anterior, a técnica adequada é a conciliação e não a mediação. Beleza? É muito importante, como eu já disse, que você resolva questões.
Vamos para o resumo final, para a gente arrematar. O que nós vimos aqui nessa aula? Conflitos podem ser resolvidos por autocomposição ou heterocomposição. A autocomposição inclui a conciliação, pessoas sem relacionamento prévio com sugestões do conciliador, e a mediação, pessoas com relacionamento prévio sem sugestões do mediador. Essas pessoas, esses métodos, tanto a conciliação quanto a mediação, são métodos de autocomposição assistida. Por fim, a mediação é possível, inclusive, com o envolvimento do poder público por intermédio das técnicas previstas lá nos artigos 34, 35 e seguintes da Lei de Mediação. E é isso aí, esses são os principais conhecimentos dessa nossa aula. Eu espero que você tenha gostado, espero que você siga conosco aqui ao longo de todo esse nosso período e resolva muitas questões. Você vai ver que você vai acertar cada vez mais. Um grande abraço, até a próxima.